Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de Ciências da turma do nono ano, e vamos continuar com o nosso conteúdo. Pessoal, vocês viram na aula passada o que é matéria, o que é substância, quais são as propriedades da matéria, tudo isso a gente já viu, certo? E a gente viu que existem fenômenos físicos e químicos, que quando a questão da transformação da matéria, né? Vamos ver agora rapidinho aqui só o conceito mais detalhado sobre isso. A diferença entre fenômeno físico e químico é que existe apenas alteração na aparência no caso do físico. Já no químico, há mudança na aparência e na composição. Exemplo, rapidinho aqui para ficar mais fácil de entender. Fenômeno físico, um copo de vidro quebrado continua sendo a composição do vidro, mudando apenas sua aparência. Uma barra de ferro amassada continua sendo um ferro, só que agora amassado, certo? Então, por exemplo, se eu quebro um copo de vidro, eu tenho um fenômeno físico. Por quê? Porque vai continuar sendo vidro, continua sendo a composição do vidro, porém, agora ele vai estar quebrado. A forma dele, fisicamente, a forma dele vai mudar, né? Ele estava intacto, agora ele vai estar quebrado. Porém, ele continua sendo vidro. Agora, o fenômeno químico, pessoal, um exemplo muito bom para a gente entender isso é uma barra de ferro que enferruja. A barra de ferro enferrujada. Por quê? Porque fica mais fácil, ela fica mais frágil, ou seja, muda não apenas a aparência, mas também a composição. Uma fruta que apodrece muda o seu cheiro, a cor, ou seja, a sua composição. Vocês viram lá as propriedades organolépticas que falam da questão do gosto, por exemplo. Se você pegar uma fruta podre, ela não tem mais aquele gosto que ela tinha antes. Então mudou ali não só a aparência da fruta, ela não ficou mais feia, vamos dizer assim, com um cheiro ruim. Ela não ficou apenas mais feia na aparência, mas ela também vai ficar com cheiro ruim, com gosto ruim, ou seja, aquilo também é uma mudança na composição dela. Uma barra, por exemplo, uma barra de ferro, se ela enferrujar, ela vai mudar não só a aparência dela, para aquela aparência enferrujada, mas também vai mudar a composição, ela vai ficar mais frágil. É mais fácil você quebrar o quê? Uma barra de ferro normal ou uma barra de ferro enferrujada, certo? Então deu para entender? O fenômeno físico é aquele que muda só a aparência. O fenômeno químico é aquele que muda a aparência e a composição. Exemplo de fenômeno físico aqui, ó, o do copo, né? O do copo é um copo de vidro que você quebra ele vai continuar sendo vidro, porém ele vai estar quebrado. Mas você mudou o quê? Só a aparência do copo. A composição continua sendo vidro normal. Agora, o fenômeno químico é o exemplo aqui da barra de ferro. A barra de ferro enferrujou, ela muda não só a aparência, mas também a composição, ela fica mais frágil. Então essa é a diferença de fenômeno físico e fenômeno químico. Agora, pessoal, vamos ver a questão das propriedades específicas da matéria, que a gente viu na aula passada. Lembra que a gente viu tudinho, propriedade específica da matéria? Agora nós vamos ver a propriedade específica da matéria chamada densidade, tá? Propriedade específica da matéria, propriedade específica, pode ser medida em laboratório, densidade. Lembra que eu falei para vocês da questão do ponto de fusão e ponto de ebulição, que é uma propriedade específica da matéria? Por quê? Porque ela só pode ser medida em laboratório, no caso o ponto de fusão e ebulição da água, né, que quando a água deixa de ser líquido para ser, deixa de ser apenas sólido para ser líquido e deixa de ser líquido apenas para ser gasoso, certo? Agora nós vamos ver outra propriedade da matéria, que é a densidade. Vamos ver o que é a densidade. Só pode ser medida em laboratório também, né? É a quantidade de massa contida em uma unidade de volume da substância. Vocês também viram na aula passada o que é substância, hein? Ela serve para mostrar o quanto pesa, entre aspas, um certo volume. Então, primeiramente, peso é diferente de volume, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. O que é o peso? Por exemplo, o peso, pessoal, eu tenho um exemplo aqui perfeito para vocês entenderem. Olha só isso daqui. Olha só isso aqui. Eu fiz o desenho, não desenho muito bem, mas acho que dá para entender. Um pacote de algodão e um pacote de bombril aqui. O algodão ele tem 100 gramas e o bombril ele tem 100 gramas. Observação, o volume e densidade são inversamente proporcionais. Calma aí, deixa eu dar esse exemplo aqui melhor para você. Observa que a embalagem do algodão e a embalagem do bombril. O algodão tem 100 gramas, o bombril também tem 100 gramas. Só que você vê que a embalagem, o pacote do algodão é bem maior do que o do bombril. Então, o peso, vamos dizer assim,
é igual, é 100 gramas. Tanto o algodão como o bombril tem 100 gramas. Mas o volume é diferente. Veja que o volume da embalagem do algodão é bem maior do que o volume da embalagem do bombril, certo? Então, o volume é a questão do tamanho. O peso é a questão de quanto pesa, beleza? Você pode ter o peso igual, mas o volume diferente. Ó, o peso é igual, 100 gramas, algodão e o bombril. Mas a embalagem do algodão é maior do que a do bombril. Deu para entender a diferença de peso e volume, né? Então, vamos voltar para cá. Ó, em uma unidade, olha, o que é densidade? O que é a densidade que nós vamos estudar hoje? É a quantidade de massa contida em uma unidade de volume da substância. Ela serve para mostrar o quanto pesa um certo volume, certo? Então você vai pegar um volume e você vai ver quanto é que ele pesa. Isso aí que é a densidade, basicamente. Vamos aos exemplos. Exemplo: copo com água, 300 miligramas. Água mais copo, 699 gramas. Massa do copo, 390 gramas. O que é massa? Massa é o peso, tá? Então, o peso do copo é 390 gramas. A água mais o copo fica 699 gramas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a massa da água é 309 gramas. Porque se você pegar 309 gramas, que é o peso da água, a massa da água, e somar com a massa do copo, que é 390, você vai ter o quê? 390 mais 309 vai dar 699. Então, a água e o copo pesam 699, porque é a junção do peso do copo mais o peso da água, certo? E como é que eu sei que a água pesa isso? Porque se a água e o copo é 699 gramas e a massa do copo é 390 gramas, eu vou diminuir o 699, que é o peso do copo, da água e do copo, pelo peso só do copo. Porque se eu tenho o peso só do copo, o que sobrou é o peso da água. Então, o que sobrou foi 309, então o peso da água é 309. Agora, olha só isso aqui. Copo com óleo, 300 gramas. Óleo mais água, 378 gramas. Volume e massa, volume é igual, massa é diferente. A massa do copo, 390 gramas. 678, que é a água mais o copo, pesa 678, menos 390, que é só o peso do copo, dá 288, ou seja, a massa do óleo é 288. Por quê? Porque 288 mais 390 daria 678, que é a água e o copo junto. Então aqui é só para você ver que essa questão do peso, tá? Agora vem para cá. Tem uma pergunta que é muito usada, o pessoal fala muito, até na brincadeira, né? Fala assim, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Bom, se você tem 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, a balança vai ficar o quê? Balanceada, né? Ela vai ficar igual. Por quê? Porque o quilo de chumbo, porque é 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão. E você olha assim, o chumbo pesa mais. Não pesa, porque é 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, então é o mesmo peso. Agora a diferença está onde? Está naquela questão do volume que eu falei. O volume do algodão vai ser muito maior. Para você ter 1 quilo de algodão, você precisa de muito volume, ó. Agora, para você ter 1 quilo de chumbo, só um pedacinho de chumbo já faz 1 quilo. Entendeu? Por isso que a gente diz que volume é diferente de massa, diferente de peso. 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão possui o mesmo peso, massa, né? Peso barra massa, massa e peso é basicamente a mesma coisa. Porém, o volume é diferente, beleza? Agora vamos ver a questão da densidade. Densidade, massa, dividido pelo volume da própria substância. Então, pessoal, como é que a gente faz para calcular? Porque isso aqui é cálculo, isso aqui já é a área da física que vocês vão estudar ano que vem no primeiro ano. Então, já temos que nos preparar para isso, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para calcular a densidade? A fórmula da densidade é essa aqui, ó. D igual a M vezes V. D igual a M dividido por V. Muito fácil. O que é essa fórmula? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Simples demais. No caso do copo mais água e copo mais óleo, olha só como é que ficaria aquela conta lá, se fosse para me descobrir a densidade. No caso da água, desse daqui, ó, se fosse para me descobrir a densidade disso aqui, o que eu ia fazer? Eu vou pegar a fórmula, D igual a M dividido por V, e vou botar D é igual a 390 dividido por 300. 390, que no caso é o peso do copo, né? 390, ou seja, é a massa, dividido por 300 ml, que é o total aqui, ó. Esse copo, ele cabe 300 ml.
Então eu vou pegar o total do copo, que é o volume do copo, ó. Vamos dizer que o copo tem esse tamanho aqui, ó. Tem esse tamanho aqui, ó. Então isso aqui seria o volume. O volume é o quê? 300 ml, certo? As questões elas vão te dizer quanto que tem. Então aqui a questão está dizendo que o copo tem 300 ml de volume, tá? É o tamanho do copo, certo? E está dizendo que nesse copo tem 300 ml é o volume, né? E tá dizendo que tem 390 gramas de massa. De massa é o que? A composição, é o peso, certo? Então tem 390 gramas de massa de água. Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o D de densidade é igual a massa dividido pelo volume, ou seja, D é igual a massa, que no caso lá tá dando 309 gramas de água, né? E vou dividir, 309 aqui foi o valor que eu achei, né? Como é que eu fiz para achar? Eu tirei a diferença do peso do água e do copo pela questão só da água. Então eu tirei a massa do copo, porque se a água e o copo é 690 e a massa do copo é 390, então se eu tirar 390 de 609 eu vou achar 309. Logo o peso da água é 309. Então a massa é 309. Então eu vou botar 309 no lugar do M, a massa da água é 309, e vou botar 300 no lugar do V, que é o volume. Então o volume é 300 e a massa da água que eu achei é 309. Então eu vou botar D é igual a 309, que é o peso da água, dividido por 300 ml, que é o volume do copo. Então D é igual a 1,0... Perdão. D é igual a 1,3... D é igual a 1,03 gramas por milímetros de água. Então é assim que eu acho a densidade. A densidade da água é 1,3 gramas por mililitros, nesse caso, né? Nesse caso, como está falando de mililitros. 1 mililitro de água é igual a 1,03 miligramas. É muito fácil aqui de achar, pessoal. A fórmula é muito simples. D é igual a M dividido por V. Densidade é igual a massa dividido por volume. Então você vai achar a sua massa e vai dividir pelo volume. No caso aqui a questão não está dando a massa, mas é só você tirar a diferença. Se a água mais o copo é 690, e a massa do copo é 390, então você tira 390 de 690, você achou a massa da água, que é 309. Então você bota ela aqui, ó, 309 no lugar do M, que é massa, e bota o 300, que é o volume lá do copo, no lugar do V, que é volume, e divide 309 por 300, dá 1,03 gramas por mililitro. A densidade, o peso, densidade é peso, né? A densidade, nesse caso, da água seria de 1,3 gramas por milímetros, tá? Por milímetros. E daqui do óleo é a mesma coisa, no caso aqui do óleo. Você achou o peso do óleo, que era 288, substitui o M pelo peso do óleo, 288, substitui o V, que é o volume do copo, por 300, que é o mesmo copo, ó, é o mesmo copo, 300 ml, tanto na água como do copo é o mesmo copo, e divide 288 dividido por 300, vai dar 0,96. A densidade do óleo é de 0,96 gramas por milímetro, nesse caso. Então, qual é a maior densidade? A da água ou do óleo? É a da água, porque a da água é 1,03 gramas por milímetro. E a do óleo é 0,96 gramas por milímetro. Então, o que a gente conclui aqui? Que a densidade da água é maior que a densidade do óleo. A densidade da água é maior que a densidade do óleo. Ah, professor, por isso que quando eu misturo a água e o óleo, eles não... a água é mais pesada, ela não mistura com óleo. Por quê? Porque como a água é mais pesada, a tendência dela é ficar mais para baixo. Então o óleo é mais leve, então ele não vai ter o mesmo peso da água, ele não vai ficar junto da água, eles vão acabar se separando, certo? Então a fórmula da densidade, ó, D é igual a M dividido por V. Então aqui é aquele exemplo que eu estava dando do algodão, né? Aqui, ó. Só uma observação, o volume e a densidade são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior o volume, menor vai ser a sua densidade. Quanto maior a sua densidade, menor vai ser o seu volume. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Ó, densidade depende da temperatura, pois isso altera o volume. Pessoal, se a densidade é inversa ao
ao volume, se o volume altera, se o calor, por exemplo, né, a temperatura altera o volume, logo a densidade depende da temperatura, porque quanto mais eu aumento a temperatura, eu posso alterar o meu volume, eu também vou alterar a minha densidade. Olha só, vamos trazer aqui a água, que é o exemplo mais fácil de entender. Água no estado líquido, água no estado sólido, água no estado gasoso. Aquela primeira aula lá vocês viram, né? Que quando está no estado líquido, a partícula fica tudo separadinho. Já no estado sólido fica tudo um pertinho da outra. E no estado gasoso elas já ficam mais ou menos longe uma da outra, né? Então olha só. À medida que caminhamos para o estado sólido, aumenta-se a densidade. Então à medida que a gente vai andando para o estado sólido, maior vai ser a sua densidade. Por exemplo, você tem aqui a água no estado líquido. Aí ela passa para o estado sólido. A densidade aqui, o volume, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor, mas a sua densidade vai ser maior. Você sabe que um cubo de gelo vai pesar mais do que uma gota de água, né? Uma gotícula lá, um pouco de água. Porque o gelo pesa mais do que a água, certo? Então a densidade... Quanto mais a gente vai para o estado sólido, maior a densidade, maior o peso. Pessoal, a densidade a gente substitui por peso. É quase como a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Olha só. Aqui, por exemplo, você tem um volume maior. O vapor, né? Você sabe que o ar ele se espalha. Né? Aqui é um estado gasoso, então ele se espalha. Então você tem mais volume, as partículas estão mais espalhadas, mas a densidade é o quê? É menor. Claro que o gás, o vento, né? O ar, ele vai pesar menos que um cubo de gelo, por exemplo. Aqui as partículas estão tudo juntinho, ó, tá no estado sólido, tá fechado, tá sólido. Então aqui você tem um volume menor, mas você tem uma densidade maior. É isso que está dizendo aqui, ó, o volume e a densidade são inversamente proporcional. Maior o volume, menor a densidade. Maior a densidade, menor o volume. Então aqui, ó, você tem uma densidade menor, é mais leve o gás, mas ele é mais espalhado, né? Ele é mais espalhado, ou seja, o volume dele é maior, mas a densidade é menor. Aqui você tem um volume menor, um cubo de gelo, mas você tem a densidade maior. E aqui você tem uma densidade no estado líquido que não é nem grande, não é muito grande, e um volume também que não é muito grande. Aqui já é uma coisa mais equilibrada. À medida que a gente anda para o estado sólido, a densidade aumenta. A água é exceção no caso do gelo. Aqui é assunto para outra aula, tá? Mas aqui, ó. Então, vocês viram a diferença de volume e densidade, volume e massa. Vocês viram a fórmula para calcular a densidade. Vocês viram o que é densidade. E vocês viram também a questão aqui da questão, né? De como é que você vai calcular a densidade. Pessoal, simples demais. Vou estar deixando a atividade para vocês, tá? Boa sorte a todos. Espero que vocês tenham entendido o que é densidade e até a próxima aula.